bem-aventurados, ou como são felizes, como são bem-sucedidos aqueles que são literalmente pobres de espírito. Ou, como algumas versões preferem, pobres em espírito. O que quer dizer isso? Provavelmente a ideia mais adequada do termo, da expressão que aparece em grego é os que são espiritualmente pobres. Inicialmente, essa palavra pobre, que aparece lá no Antigo Testamento tantas vezes, ela de fato significa uma pessoa necessitada, uma pessoa que tem carência de recursos para a sua própria sobrevivência. Mas o sentido vai ganhando outra dimensão à medida que nós lemos esse termo na Bíblia hebraica. E, por exemplo, no Salmo 40, você vai ver o rei de Israel dizendo que ele é pobre e necessitado. Como é possível entender isso? Nesse caso, a ideia de pobre é daquela pessoa que depende completamente de Deus, que reconhece que ele é totalmente necessitado diante de Deus para manter a sua vida. Porque, no fundo, não há ninguém rico. Tudo que parece ser nosso acaba se desfazendo à medida que a nossa própria fragilidade de vida se vai. Tudo que nós temos passa a entrar em risco, porque nem nós somos de nós mesmos. Nós apenas usamos aquilo que Deus permite usar na nossa vida durante um certo tempo. E essa ideia de que a minha sobrevivência, a continuação do meu reino, a libertação dos inimigos depende de Deus, traz esse conceito. No caso de Mateus, quando Jesus vai falar sobre os espiritualmente pobres, Jesus, quando fala as palavras que nós encontramos no Sermão do Monte, ele está geralmente fazendo um contraste ou com a vida de alguns grupos religiosos que existiam dentro do contexto do judaísmo da época, mas também ele faz um contraste com a prática dos pagãos que existia nesse mundo marcado pela cultura grega e romana. E ele vai dizer que quem é que faz parte desse grande projeto do reino de Deus? São as pessoas que, quando nós pensamos na sua vida espiritual, eles não têm nada para apresentar diante de Deus. São as pessoas que se sentem vazias, que quando a gente pensar assim num currículo de espiritualidade a ser apresentada, essas pessoas não têm nada a dizer. Eles são pessoas diferentes dos religiosos que se acham cheios de justiça própria, que ficam contando aos outros toda a sua fidelidade, de como eles praticam este ou aquele mandamento. Essas pessoas conscientes da sua fragilidade vão ter o que a gente chama de convicção de pecado e de cabeça baixa, sem poder jamais nem de perto encarar a Deus. Essas pessoas chegam de folha vazia diante de Deus, esperando a sua misericórdia, porque espiritualmente falando não tem nada para apresentar. São pessoas que acharam de fato quem elas são no mundo diante de Deus e reconhecem a sua situação de necessidade.